O setor de pré-venda, ele tem 3 principais objetivos. E, cara, aqui tá o principal erro de 90% das pessoas que têm um processo de pré-vendas. O que as pessoas entendem? E você deve pensar dessa maneira, que o time de pré-vendas, ele tá lá só para qualificar o cliente. Então eu vou ver se esse cliente tem isso e vou passar pro time de vendas. O que acontece? Chega um monte de lead, um monte de MQL, lead qualificado, ou a gente chama isso de SQL, né? Lead qualificado pelo time de vendas, né? Chega um monte de SQL, ou lead qualificado pela venda, qualificado pro consultor. E aí o consultor tem um volume grande de reuniões, conversão lá embaixo. Lá embaixo. Por quê? Porque o cara não tá no momento certo. A gente falou muito de um negócio, Dani, de elevar nível de consciência do cliente. Cara, o papel do pré-vendedor, eles são 3 papéis fundamentais. Ele tem 3 missões dentro da conversa com o cliente. Primeira delas, encantar o cliente. Grava isso, encantar o cliente. Por que encantar o cliente? O pré-vendedor é o primeiro contato humano que o cliente vai ter. Antes ele só teve contato pelo marketing ou contato pelo LDR ou não teve nenhum contato com a tua empresa, com a empresa em questão, né? Então é o primeiro contato humano. Se primeira não, voz, né? Primeira voz, é a primeira conexão que vai rolar entre o cliente e a empresa, e ele que representa essa imagem. Então se não for um atendimento encantador, que é com energia alta desde o início, cara, esquece, já perde pontinhos. Dentro do livro Segredo do Lobo, ele fala uma coisa que é o seguinte, a conversa muitas vezes ela se define nos primeiros 4 segundos. A forma que eu abro a conversa, a energia, o tom de voz e o que eu falo nos primeiros 4 segundos é fundamental para gerar conexão e ir até o final. Ele fala uma coisa que é muito importante, que é muito legal. Segredos do Lobo é um livro do Jordan Belfort, o cara que fez o Lobo de Wall Street, não o Leonardo DiCaprio, o verdadeiro, né? Ele fala o seguinte, quando a gente abre uma conversa, Dani, a gente não tem que fazer aquele tradicional, oi, é o Dani que tá falando, porque isso já dá uma sensação que você não conhece a pessoa. E aqui vai um hackzinho pra você que gosta de growth e essas estratégias, sempre abra uma conversa como se você já conhecesse o cliente. Por exemplo, fala Dani, tudo bem? Qual que é a tua primeira reação quando alguém já te chama pelo nome? Claro, é achar que essa pessoa já te conhece. Então, instantaneamente, a tendência é que isso já gere uma conexão. E depois que você faz a abertura, você se apresenta e tudo mais. Mas enfim, primeira coisa da conversa de pré-vendas, encantar o cliente. E por isso que a abertura é tão importante, tanto para encantar quanto para gerar conexão. Então, primeira coisa que uma conversa de pré-vendas precisa ter. Encantamento. O cliente precisa ficar encantado. Energia, tom de voz, prestando atenção, escuta ativa, tudo isso está envolvido em encantar o cliente. Segunda coisa, esquentar esse cliente. O cliente ele chega numa temperatura e ele precisa sair depois dessa conversa de 10, 15, 20 minutos em outro nível de temperatura. Então a gente precisa esquentar esse cliente na pré-venda. E terceiro, que não é menos importante, que é o que todo mundo faz, ou só faz isso, que é qualificar o cliente. Entender se ele tem os requisitos necessários, se ele está dentro do meu ICP, se ele é a pessoa que pode ou não comprar o meu produto e se ele tem dinheiro para comprar. Esquece, tem um mito nas vendas que todo mundo fala, dá para vender para todo mundo, mas quem não tem dinheiro não compra. É fato. A não ser que você queira gerar boleto e ter inadimplência, um monte de coisa, mas não adianta, só pode comprar de você quem tem dinheiro. E por isso que dentro do processo de qualificação você vai identificar isso.